Bom dia, sexto ano, tudo certo? Bom, hoje vamos continuar então falando um pouquinho sobre a água ainda, né? Então vamos falar um pouquinho do uso racional da água. Nós estamos na página 155 da apostila de vocês, módulo 45 e o módulo 40, módulo 44 e o módulo 45, tá? Então abram para mim lá na página 155 e vão acompanhando a prof, tá? Bom, vou compartilhar a tela aqui com vocês, que daí fica mais fácil da gente estar fazendo acompanhamento da apostilinha de hoje, tá? Então, vamos lá, então. Pessoal, a gente está falando da água já faz alguns dias, né? E hoje vamos falar, então, do uso racional da água. No último século, o consumo da água pela humanidade aumentou muito. Por quê? Porque a população mundial também aumentou. Então, os altos índices de consumo estão associados principalmente à irrigação dos campos e também à água que é utilizada pelas indústrias. O uso racional da água tem como objetivo garantir o usufruto humano e também o equilíbrio dos ecossistemas. Então, se a gente utilizar essa água conscientemente, a gente não atrapalha no ecossistema, no equilíbrio dos ecossistemas, né? Então, a humanidade, ela já conta com conhecimento e com tecnologia para utilizar a água de forma econômica e racional. Vamos ver, então, como que acontece alguns exemplos desse uso racional, tá? Grandes áreas destinadas à agricultura, elas são irrigadas diariamente, principalmente regiões que têm épocas de estiagem muito longas, tá? Épocas que tem regiões que têm períodos de secas muito longos. Então, a irrigação em excesso ou feita em horários inapropriados, como os horários mais quentes do dia, em que a evaporação pelo calor é muito elevada, resulta no desperdício de água e também de energia. O que vem a ser o uso racional, então, dessa água? O uso racional dessa água consiste na aplicação da quantidade necessária de água para as plantas, com uma irrigação por gotejamento. Olha o que mostra aí na imagem para vocês. Essa irrigação aí acontecendo por gotejamento. De preferência que aconteça no início ou no final da tarde. Por quê? No início da manhã, porque o sol está bem fraquinho ainda, a evaporação é menor. E no finalzinho da tarde, porque o sol também já está esfriando e a taxa de evaporação também está ficando menor. Então, a gente já tem esses dois períodos para fazer irrigação com temperaturas mais amenas, tá? Devido à cobertura do solo ser com bastante matéria orgânica, também vai ajudar a manter a umidade do solo. Então, se você tem um solo com uma massa bem grossa de matéria orgânica, folhas, galhos em decomposições, isso ajuda a manter esse solo úmido por mais tempo. Então, isso também é uma das alternativas para manter essa umidade. Já no setor industrial, como vocês estão vendo aí, é cada vez mais comum a adoção de práticas de reuso da água. Então, utilizou a água, passa por uma estaçãozinha ali de tratamento de água e aí vai ser utilizada a mesma água, tá? Então, especialmente após a crise do abastecimento hídrico que aconteceu em 2014, o setor de produção de aço, por exemplo, que consumia muita água por dia, cerca de 100 toneladas de água por dia, eles passaram, então, a implantar essas tecnologias de reutilização da água, o que conseguiu reduzir o consumo de água diária de 10 toneladas para 6 toneladas diariamente, tá? Para a implantação de um sistema de reutilização de água em uma indústria, o que é necessário? É necessário conhecer, então, todos os processos de produção nos quais a água é usada e em que condições ela sai de cada etapa. Se ela sai com metal pesado, se ela sai só apenas suja. Então, a água de reuso, ela pode ser empregada, por exemplo, como matéria-prima para produção ou apenas para lavagem de equipamentos, né? Não vai ser utilizada para beber, mas vai ser utilizada na produção de insumos. Outro exemplo de uso racional da água é a capacitação
de água a captação de água da chuva por cisternas. Nós já vimos lá atrás o que são as cisternas, né? Então, são aqueles reservatórios que canaliza a água do telhado e vai cair diretamente dentro dela. Isso acontece principalmente nas regiões que são mais secas. Essa água coletada, como a gente já falou lá atrás também, ela não é limpa, né? Mas ela pode ser utilizada para irrigar hortas, para limpeza da casa, né? Então, isso aí é para descarga do vaso sanitário. Então, isso aí é uma forma de estar utilizando a água da chuva, tá? Outra importante ação que é importante para o meio ambiente, para diminuir também o desperdício de água, é a redução do desmatamento. Então, uma das melhores formas de proteção dos recursos hídricos ainda é a manutenção das florestas, tá? Por quê? Porque as copas das árvores mantêm o ar úmido. E aí, o solo que está abaixo dessas copas das chuvas também vai ficar mais úmido. Além do que, quando chove, principalmente se vem chuva forte, as copas da chuva, ela tem a capacidade de amortecer o impacto das gotas de chuva no solo, e esse solo fica menos compacto, deixando ele mais fácil da água penetrar e chegar até os lençóis freáticos, né? A gente sabe que os lençóis freáticos, normalmente é eles que mantêm o volume de água dos rios, dos córregos, tá? Por quê? É deles que surgem as nascentes. Nós já vimos também o que são nascentes, né? Outra função fundamental das árvores, das florestas, como a gente já falou lá atrás também, é que as raízes, elas prendem o solo e elas evitam que ocorra o quê? A erosão, que é quando ocorre aquelas valas enormes no solo. E quando ocorre a erosão, a gente sabe que esse solo ele fica pobre e aí fica improdutivo. Além de prevenir também, se é um caso de matas nas regiões que percorrem as margens do rio, evita também o assoreamento, que é o acúmulo de sedimentos dentro do leito do rio. E isso torna esses rios cada vez mais rasos e pode correr um risco até desses rios desaparecer, tá? Então, as florestas, elas estão diretamente relacionadas ao equilíbrio do ciclo da água. Então, se a gente tem uma floresta que mantém todo o processo de evapotranspiração ok, o ciclo da água também está garantido. Se a gente tem uma região que foi totalmente desmatada, a umidade relativa do ar vai ser menor, a quantidade de formação de chuvas também vai ser maior, o período de estiagens vai ser maior e já atrapalhou tudo, né? Então, já teve todo um ciclo aí atrapalhado, sem condições mais de se recompor, a não ser que a gente faça o reflorestamento. Hoje, o que a gente sabe? Que a chuva que cai na região sudeste do Brasil, por exemplo, provém da umidade que ela é gerada pelas árvores da Amazônia, né? Então, sobre a floresta amazônica, a água se condensa na atmosfera e forma as nuvens, que vai ser carregada para a região sul. Esse fenômeno é conhecido como rios voadores. Então, dessa maneira, quanto maior for o desmatamento lá da Amazônia, maior vai ser os efeitos climáticos, maior vai ser os períodos de seca na região sudeste. Tá vendo como que tem grandes influências, tá? Bom, vamos falar então agora um pouquinho sobre o desperdício de água e as ações coletivas e individuais. Bom, vamos lá então, O uso racional da água também envolve evitar desperdício, tá? Que pode ocorrer na captação, na distribuição e no uso da água dentro das residências e dos próprios comércios, tá? Segundo os dados do Instituto que trata essas pesquisas, quase 40% da água tratada do país, ela é desperdiçada por causa de vazamentos nas tubulações. Olha que absurdo, né? E também por conta de ligações clandestinas, entre outros problemas. Por isso, é importante medidas de gestão pública para proteção desse recurso tão valioso. Em geral, o que nós temos? As empresas têm uma concessão pública para realizar o tratamento e distribuição de água nos municípios, não é?
que aí na nossa cidade aí é a Sanesul. Em função dos prefeitos fiscalizarem as atividades dessas empresas e auxiliar a tomar medidas para reduzir o desperdício na rede de distribuição, como troca de encanamentos antigos, como fiscalizar se está tendo um encanamento clandestino, tudo isso, tá? Então, os cidadãos, eles podem comunicar os órgãos competentes de ocorrência de qualquer vazamento ou de qualquer uso clandestino de água diretamente na prefeitura, tá? O desperdício também pode ser evitado nas nossas ações cotidianas, como, por exemplo, vou escovar os dentes. Vou escovar os dentes, ó. Enquanto eu estou escovando os dentes, fecha a torneira, né? Fecha a torneira e isso vai fazer com que eu economize água. Vou tomar banho, enquanto eu me ensaboo, fecho a torneira. Depois vou me enxaguar, aí ligo o suficiente só para enxaguar. Enquanto está esfregando a louça lá na pia, deixa a torneira fechada também, né? Então, nunca desperdice líquidos oleosos na pia também, porque essa gordura pode atingir os lençóis freáticos e acabar contaminando a água, né? A gente pode reutilizar a água que sai da máquina para lavar o quintal, né? Não é interessante que a gente use mangueira para lavar carros ou quintal. Então, por quê? Porque ocorre desperdício de água, claro, né? Verificar os rótulos de produtos de limpeza, se eles não são extremamente agressivos para os corpos hídricos, isso também é importante a gente estar fazendo. No verão, a gente tem que dar preferência por regar as plantinhas, como eu disse para vocês, naqueles períodos em que o sol e a temperatura são mais amena, ou de manhã ou à tarde. Bom, isso são algumas medidas que a gente tem que tomar aí para estar evitando o desperdício da água, tá? Esse é um conteúdo que a gente já trabalha há bastante tempo, né? A gente fala direto sobre o desperdício de água, enfim, sobre as nossas ações. Agora que nós terminamos esse capítulo, vocês vão fazer para mim, então, os exercícios da página 164, exercício 1 e exercício 2, letra A e B. Vocês vão fazer também os exercícios da página 166, exercício 4, 5 e 6. E o para conferir da página 167. Terminando de fazer esses exercícios, tira a foto e posta lá na plataforma Que Mágico. Combinado? Até a próxima, sexto ano. Beijos. Tchau, tchau.